Se o desembargador Elton quer fazer algum comentário antes de abrirmos os debates. Olha, na verdade eu tenho muitos comentários, muitas observações, muitas dúvidas, né? O que o doutor Paulo Bessa falou é exatamente a situação que eu compartilho essa visão do que está acontecendo no Brasil hoje. E é uma vergonha, digamos assim, eu diria do judiciário, de enfrentar, quando a questão é política, administrativo-política, há uma vergonha de enfrentar a questão, aí se fazem considerações, outras que não a questão, senão os parâmetros realmente constitucionais e legais, e é importante aqui um aspecto que a questão do princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há dúvida que é um direito fundamental, com lastro, com gênese nos próprios direitos humanos, direito à vida, mas, acima de tudo, é um dever fundamental. É a projeção positiva que se extrai da norma constitucional e obriga a todos a agir, né? Agir de forma proporcional. E aqui é um princípio muito caro, que é o princípio da proporcionalidade, porque ele, de um lado, ele coíbe os exageros, que é o lado que nós mais conseguimos compreender, mas no campo ambiental, na nossa atual realidade, ele tem, na outra vertente, um aspecto muito mais relevante, à medida que ele proíbe o retrocesso, ao que o doutor Paulo Bessa falou, ou seja, o retorno a um status de proteção inferior ao que nós já tínhamos conseguido alcançar, e ao mesmo tempo que ele proíbe a proteção deficiente, que é o princípio da proteção deficiente. O Supremo Tribunal Federal tem enfrentado a aplicação do princípio da proteção deficiente em vários campos da política pública, né, na defesa dos direitos das minorias, no direito dos presos, né, o direito à proteção daqueles que estão submetidos à ação do Estado, e tem proclamado que compete não só a todos que atuam na área pública do Poder Executivo, do Legislativo, mas também cabe ao Judiciário velar pelo princípio da proibição da proteção deficiente. E nesse campo é que o Judiciário poderia dar uma grande contribuição à blindagem da ação que visa nitidamente desmontar a questão ambiental no Brasil, como faz, por exemplo, o Poder Judiciário nos Estados Unidos, que tem rechaçado mais de 80% das iniciativas do governo Trump, né, tem proibido, tem negado a autorização àquelas condutas que são manifestamente favoráveis às indústrias altamente poluidoras e contrárias aos princípios, aos interesses ambientais mais amplos. E eu não posso me empolgar muito, senão que eu tinha outros comentários com a doutora Ana Paula também, mas fico aqui. Então, eu antes de passar a palavra aos nossos debatedores, eu vou fazer 3 observações rápidas. Primeiro é perguntar ao professor Paulo Bessa se a figura do amicus curiae pode ser uma figura interessante, já que o novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode chamar um amicus curiae para, diferentemente de nomear um perito, um amicus curiae que tenha a técnica e o conhecimento técnico suficiente para dar um parecer, mais ou menos como fazem os advogados quando querem defender as suas posições, já que o professor disse, e tem toda a razão, que falta aos juízes, de um modo geral, e aí incluídos os desembargadores, o conhecimento mais aprofundado, né, sobre a questão ecoambiental. Aliás, assim, é impossível o juiz saber tudo, né? É absolutamente impossível. Então, essa é a primeira questão, já abrindo os debates. Em segundo lugar, eu queria contar mais um caso específico, justamente a respeito de como as comunidades, essas que nós não vemos, as invisíveis,
podem sim fazer presente a proteção ambiental. Quando eu fui a Raposa Serra do Sol fazer a pesquisa da Justiça Itinerante, nós fomos visitar uma cachoeira na Serra da Andorinha. Essa cachoeira da Andorinha é uma cachoeira maravilhosa e em 360 graus não se vê absolutamente nenhuma construção. Você, para atingir a cachoeira da Andorinha, na Serra da Andorinha, você passa por 3 comunidades indígenas e tem que pedir autorização para os 3 tuxauas. Tuxaua é o cacique lá na reserva Raposa Serra do Sol. E sem a autorização você não entra. E nós ficamos realmente deslumbrados com o nível de sustentabilidade, com o nível de preservação daquela área, feita exclusivamente por essas comunidades indígenas que ali habitam e que efetivamente não deixam entrar, em primeiro lugar, nenhum estrangeiro, para que os estrangeiros nem sequer pensem em fazer um aproveitamento para um eco-resort lá no meio da Serra da Andorinha. Então, eu fiquei assim muito impressionada e depois dessa experiência, eu tenho para mim que é necessário dar voz a essas pessoas cada vez mais, porque, ao contrário do senso comum, que diz que todos os indígenas querem só celular, picape, pode ser que tem alguns que queiram, direito absolutamente normal, né? Mas a grande maioria das comunidades que eu encontrei lá vivem do que a terra produz e preservam todos aqueles valores ambientais tradicionais. E por último, se o Valadão estivesse aqui, se ele estivesse aqui, ele ia se enfurecer, porque o Rodrigo Valadão, que é nosso companheiro aqui no Fórum de Direito Constitucional, ele apregoa que não se deve usar princípios, porque é um positivista kelseniano de primeira geração, porque depois o próprio Kelsen se arrependeu do que dissera antes e mudou. Então, eu acho que não tem condição da gente trabalhar hoje no judiciário, em primeiro ou segundo grau, não estou falando de terceiro grau, mas em primeiro e segundo grau, sem que a gente lance mão, em muitas ocasiões, de um protagonismo judicial que exige a leitura e a melhor hermenêutica dos princípios, principalmente dos princípios constitucionais, principalmente onde não temos legislação tipificada. Então, e aí a gente acaba realmente caindo naquela dogmática, né, que tem muito a ver com a busca de um inimigo externo, e o inimigo externo é sempre o processo civil, né? Como o professor Paulo Bessa falava há pouco, quando nós estávamos ali na sala ao lado, a salvaguarda do judiciário é o dogma da separação de poderes. Né? Então, esse dogma da separação de poderes é o tal inimigo externo. Não, os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si, e nós não podemos nos meter aonde não somos chamados. Então, temos que superar realmente essas questões. Então, em primeiro lugar, eu vou passar a palavra ao nosso convidado externo, o procurador do Estado, Rafael de Oliveira. Doutor Rafael. Convidado externo, mas não é inimigo externo. Não é um inimigo externo, ele é externo, mas não é inimigo. Amigo. Queremos crer, né? Queremos crer. Aliado total. Bom dia a todos, senhoras e senhoras. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui em 2 fóruns permanentes, um de Estudos Constitucionais, Administrativos e Políticas Públicas e outro Direito do Ambiente. Agradecer o convite da doutora Cristina Gaulia, cumprimentar também os integrantes da mesa, meu amigo doutor Elton Leme, doutora Ana Paula Teixeira Delgado, cumprimentá-la também pela brilhante exposição, meu amigo também doutor Paulo Bessa, que também, como sempre, fez uma brilhante exposição, e, por fim, também o doutor Luiz Eduardo Castro Neves. Bom, só depois de 2 exposições excelentes, como as que foram, né, resta realmente muito pouco para a gente acrescentar. Então, vamos lá, temos alguns pontos, algumas considerações aqui bem sucintas. O primeiro ponto é só chamar a atenção, né, da doutora Cristina Gaulia já falou, mas do artigo 225, parágrafo 4º. É interessante que, muito embora, o que o artigo 225, parágrafo 4º ele consagra? Na grande verdade, que é a proteção dos grandes biomas brasileiros, né? Desde cara, a gente já sente falta aqui do Cerrado e da Caatinga, mas a Mata Atlântica, o Pantanal Mato Grossense, a Zona Costeira, a Zona do Mar e a Serra do Mar são hoje protegidos pela Constituição. Muito embora a Constituição diga na forma da lei, ela já traz um comando constitucional, eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores, que já é auto-aplicável.
far-se-á na forma da lei a utilização, né, da floresta amazônica, no caso, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Além disso, eu chamo a atenção para outros dispositivos constitucionais que também podem ser aplicados no caso concreto, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico de espécies e ecossistemas. E ainda o inciso 7º, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ainda há outras leis fora a Constituição, que é o Código Florestal, a lei do SNUC, todas também incidem no presente caso. Então, a primeira constatação que podemos fazer é que essas queimadas, né, que parece que aumentaram em mais de 100% esse ano de 2019, eles diminuem o ecossistema e diminuem a biodiversidade. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que o nome do evento é Ambiente em Chamas e o caso, na verdade, gera um paradigma de absoluta inconstitucionalidade, tendo em vista todos esses parâmetros que nós estamos listando aqui. Mais algumas questões que me parecem interessantes serem colocadas aqui hoje o meio ambiente, como direito fundamental, ele tem uma dimensão subjetiva, como direito da pessoa humana, direito fundamental da pessoa humana e essencial para a sua digna existência, mas também um perfil objetivo, né? Isso é muito destacado na doutrina europeia, na doutrina portuguesa e também na doutrina italiana. Esse perfil objetivo do meio ambiente, que independentemente de uma lógica utilitarista, se ele serve ou não ao homem, o ambiente deve ser protegido por si só, pelo seu valor intrínseco. Não se está defendendo aqui um biocentrismo, com o qual não concordamos, mas uma ideia de antropocentrismo alargado que tenta conjugar tanto a dimensão subjetiva como também a dimensão objetiva. Foi falado aqui também na questão do desenvolvimento sustentável. Queria chamar a atenção que hoje, me parece pelo menos, que o desenvolvimento sustentável ele vem sendo gradativamente substituído pela ideia de sustentabilidade. E a sustentabilidade aqui a gente tem a versão, pelo menos 3 dimensões básicas, né? Dimensão ecológica ou ambiental, que traz justamente a ideia de gestão racional de recursos e ecossistemas. A dimensão econômico-financeira, pela importância também do fomento da economia e criação de empregos. E, finalmente, a dimensão social, que trabalha também com a inclusão social dentro das questões ambientais hoje, como essa questão social ela faz parte também da questão da sustentabilidade. Em relação à participação popular, foi muito bem comentada aqui a Convenção de Aros, lembrando que ela consagra a questão do direito à informação, à participação e ao acesso à justiça. E a Convenção de Aros, lá nós temos também a questão da democracia participativa aqui no Brasil, nós temos também na nossa Constituição uma obrigatoriedade do direito à informação, do direito à participação e também do direito ao acesso à justiça. E por fim, só para não me alongar, que isso na verdade não é uma palestra, é apenas um debate, eu queria apenas mencionar a questão, um exemplo muito bem sucedido, trazido aqui pela doutora Ana Paula, sobre a Bolsa de Valores de Londres. A ideia hoje é o seguinte, se nós ficarmos só no comando e controle, o que é o comando e controle? Fiscalizou, puniu, entrou com ação, só nessa função repressiva, se isso funcionasse, certamente estaríamos hoje numa condição ecológica muito melhor do que há 20, 30 anos atrás, e na verdade não estamos. Então me parece que é a hora de a gente começar a pensar o direito ambiental dentro da economia, dentro de uma integração e começar a pensar na teoria dos incentivos, tanto incentivos econômicos, e aí eu cito o exemplo do Programa de Serviço Ambiental da Costa Rica, que em alguns anos conseguiu restaurar o patamar florestal em termos de 50%, que é uma questão espetacular, e também incentivos comportamentais. Né? Hoje em dia tem um livro muito interessante que eu recomendo, que é do Richard Taylor e do Cass Sunstein, sobre nudges, o empurrão, a tradução é o empurrão para a escolha certa, é muito interessante. Lembrando que Richard Taylor ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2017 justamente pelos estudos de uma ciência que surge, que é a economia comportamental, que ajuda a incentivar condutas. E aí, na área ambiental, são diversos exemplos. Por exemplo, das mudanças climáticas, hoje, tanto nos Estados Unidos como na Europa, você tem a política chamada blame and shame, né, de culpa e vergonha. Você divulgar aquelas empresas que são os maiores poluentes de gases do efeito estufa, que gera uma competição saudável entre elas, porque, obviamente, isso não só atinge o seu nome, mas com prejuízos financeiros também, e gera uma corrida para o topo das empresas que não querem figurar entre as mais poluentes. Então, é basicamente esses comentários que eu queria trazer aqui, e, mais uma vez, agradecer aí a atenção de todos e desejar um bom dia. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao
juiz Luiz Eduardo, eu vou voltar a palavra ao professor Paulo Bessa, primeiro por conta de eu ter feito uma pergunta e não ter lhe dado a oportunidade de responder na questão do amicus curiae. E, em segundo lugar, vou logo fazer uma outra pergunta complementar, né? E aí também vou expandir a participação para a doutora Ana Paula. É assim, porque a gente tem que ouvir isso, a gente tem que saber isso, a gente tem que concretamente visualizar isso que eu vou perguntar. É uma pergunta básica, mas que tipo de consequências práticas as nações podem adotar diante desse retorno ao passado ou desse desconhecimento dos males da nova posição política do Brasil no cenário internacional? Quer dizer, me parece assim que a gente tem que ir muito na linha do Darcy Ribeiro, né? Desvelar as obviedades do óbvio. Quais são as condições e quais são as consequências, a gente pode imaginar, mas é preciso que essas consequências sejam pontuadas. O que pode acontecer se os nossos dirigentes estão chegando lá e estão, vamos dizer, nessa volta retrópica, se eu puder verbalizar o termo do Gabeira, né? Então, essas duas questões eu gostaria que, antes de passar a palavra ao doutor Luiz Eduardo, que o professor Paulo Bessa e a professora Ana Paula pudessem rapidamente responder. Bem, em relação a amicus curiae, eu acho que sim, é uma ideia, é possível. Eu acho que, na verdade, enquanto o processo judicial tiver essa importância que ele tem hoje, é fundamental que se busque informações fora daquele modelo tradicional da perícia. Então, eu já tive oportunidade de ser convidado para atuar em alguns processos no exterior, que eles chamam de expert witness, né? A testemunha técnica, para dizer qual é o estado daquela situação num determinado lugar e tal. Eu acho que isso é possível, essa discussão. Só pegando uma outra questão, a dificuldade desse problema de princípios é que nós precisamos ter consensos sobre eles. Se nós não tivermos consensos sobre os princípios, cada um vai achar do princípio aquilo que ele quer que seja. Então, construir consensos com relação a isso é importante. Agora, com relação a essa questão, o que podemos fazer em relação ao passo atrás, isso é uma questão que se resolve no campo político e no campo econômico. Veja, a questão é, o Brasil pode abrir mão do dinheiro do Fundo Amazônia? Não. E Sua Excelência mesmo, depois de ter feito aquele estardalhaço todo sobre o Fundo Amazônia, está sendo obrigado a dar alguns passos para trás, porque aquele recurso era um recurso fundamentalmente utilizado pelo governo federal, pelos governos estaduais e, em parte, por ONGs, etc., etc. Da onde que veio, por que surgiu aquele recurso? Aquele recurso está no contexto de REDD+, que é um movimento feito pela ONU para redução de desmatamento. Então, a Noruega contribuía com isso. Ele está dentro do conceito do acordo climático e todas as convenções internacionais que o Brasil assinou e continua assinando, elas têm previsão de fundos para determinadas situações, que são maneiras que a Convenção encontrou para ajudar a implementar a Convenção e, sobretudo, além desses fundos, vamos dizer, básicos das convenções, é autorizado que partes das convenções possam fazer doações espontâneas em contexto próprio. Então, o Fundo Amazônia é isso por parte da Noruega. E, como o Brasil não tem recurso econômico, Sua Excelência está sendo obrigado, depois de ter pago o mico, a dar 3, 4 passos para trás e vai voltar lá bonitinho, vai pegar o dinheiro e vai se adequar. E detalhe, outro ponto importante, outra mentira. Todos os acordos internacionais, em geral, o dinheiro é
transferido por uma agência do próprio país doador. Certo? Então, o USAID americano faz a transferência do dinheiro, a GTZ alemã faz a transferência do dinheiro. No caso do Fundo Amazônia, veja que coisa interessante, no caso do Fundo Amazônia, foi negociado com a Noruega e foi negociado com a Alemanha que a doação tramitaria por um banco brasileiro, o BNDES. Então, isso é totalmente diferente dos outros modelos. Esse é um modelo que o Brasil construiu e é um modelo interessante. Agora, mais uma vez aí, nós temos mentiras sendo ditas. São mentiras que são ditas. E nenhuma pessoa decente pode ouvir isso e ficar calado, porque isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Ficam enganando as pessoas. Ficam enganando as pessoas. Essa é a questão que a gente tem aí. Obrigada, doutor Paulo. Doutora Ana Paula. Ratifico as palavras do doutor Paulo de Bessa Antunes, né? Sem dúvida, há consequências econômicas gravíssimas, seríssimas, que impactam, inclusive, no desenvolvimento do país e na posição diplomática que o país tem hoje em dia. Outro ponto também, que eu acho que é um ponto de destaque, né, porque se trata, além de tudo, de uma questão política e eleitoral, a ideia de que a proteção ambiental é algo de domínio da esquerda, né? Então, deve haver uma desconstrução nesse sentido, de que a proteção ambiental não se trata de uma bandeira de esquerda ou de direita, ou de inimigos imaginários, né, como comunistas ou de ONGs, né, que estariam por trás desses desastres ambientais. Muito pelo contrário, né? Existe uma responsabilidade de todos, e, acima de tudo, do governo, nesses aspectos. Obrigada, doutora Ana Paula. Eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz Eduardo de Castro Neves. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da desembargadora Gauler, do desembargador Elton. Eu sou certamente o menos preparado para discutir aqui, porque só tem especialistas aqui na mesa sobre um assunto específico. De qualquer maneira, eu queria fazer o elogio que costumo fazer a desembargadora Cristina Gauler, porque me honra o convite, porque ela é realmente uma referência aqui nesse tribunal, como é sabido de todos. O desembargador Elton também é um especialista em bromélias, não é isso? Também conhecido nacionalmente, né? Então, quer dizer... Um dos maiores, hein? Né? Um dos maiores. No país, né? Então, realmente, dá para ver o nível aqui das pessoas presentes, além das palestras que têm sido também muito interessantes para o meu aprendizado. Eu fui fazendo algumas observações aqui enquanto estava vendo, pretendo ser rápido. Primeiro, que é uma indagação que me ocorreu quando eu fui convidado para o convite, quando eu percebi que o evento se chamou Ambiente em Chamas, eu imaginei quem virá para um evento como esse, né? Mas depois eu fiquei pensando que, na verdade, está ligado mais às pessoas de bem, né? Porque as pessoas de bem não estão querendo vir aqui para se queimar, né? Estão querendo vir aqui para entender como é que a gente faz para evitar queimadas, né? O que a gente pode fazer para mudar o mundo, né? E isso, até a presença do Corpo de Bombeiros deixa um pouco tranquilo, né? A todos. Mas o Corpo de Bombeiros tem um papel fundamental, né? de proteção, né? Faz um trabalho belíssimo, né? Que eu elogio formal. E, enfim, e acho que é essa a preocupação que a gente tem que ter. Também, antes das minhas considerações, fazer uma observação em relação à propaganda que a desembargadora fez aos meus livros, dizer que, na verdade, quer dizer, eu acho que a provocação que ela fez em relação ao livro do meio ambiente, né? Eu acho que a minha proposta com os livros de educação estão ligados a isso. Na verdade, foi uma coisa que foi tratada aqui nas apresentações sobre o procurador Rafael, né, falou sobre a questão da questão punitiva, né? Quer dizer, será que a gente tem que ter metade da população punindo, a outra metade? Será que esse é o sistema? Eu vejo assim, evolução em relação a coisas que a gente tem hoje, por exemplo, a lei seca. Talvez para a nossa geração seja um assunto que a gente ainda tem que se policiar, embora pessoas ainda olhem no Twitter onde é que tem lei seca ou não. A geração dos meus filhos já acha normal. Se você vai dirigir, você não vai beber, né? Então, essa questão da educação, ela é mais do que a punição, né? A minha geração passou por uma questão da lei do cinto de segurança, que até então ninguém usava. Hoje é comum, ninguém mais dirige sem cinto.
Quer dizer, esse papel da educação, a gente tem que realmente mudar. Eu fico vendo hoje, estudo com meus filhos com frequência, e vejo que eles estudam assim, reprodução de planta. Com todo respeito aos biólogos, né? Angiosperma, gimnosperma, né? Fala sério. Quer dizer, eu acho que a gente teria uma preocupação, por exemplo, de meio ambiente, como é que você seleciona o lixo, que importância que tem das espécies, que espécies que você está destruindo ou não, né? Muito mais do que a gente cuidar sobre como é que a planta se reproduz. Aquilo é muito interessante para os biólogos, certamente, mas talvez nem todo mundo vai fazer biologia, né? E nada contra os biólogos, não, tá? Com todo respeito, enfim. E acho que a gente talvez esteja ligado a isso, essa preocupação do meio ambiente, né? Sobre questão de saco plástico, qual é o tempo que aquelas coisas levam. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, teve essa discussão sobre canudos, né? Será que isso é uma coisa tão difícil a gente conviver sem canudo? Mas acho que cada um de nós tem que dar a sua cota de sacrifício. Eu estava pensando aqui, até lembrei do episódio do desembargador Elton, que ele não vai lembrar, possivelmente, mas quando eu era regional da capital, o desembargador ainda era juiz, e a gente tinha uma discussão de quem fazia o plantão noturno aqui. O desembargador talvez não lembre disso. E eram só os juízes regionais da capital que faziam um plantão noturno, o que fazia com que a gente, de 3 em 3 meses, estivesse dormindo no fórum, né? E, na época, o desembargador Elton teve uma reunião com o juiz, e o desembargador Elton falou assim, me prontifico a entrar na divisão, né? O que eu acho, eu nunca fiz elogio a ele formalmente, mas faço aqui, porque é isso, quer dizer, qual é a nossa cota de sacrifício? O que cada um de nós quer fazer para mudar, né? Para ele, na época, como juiz, era muito confortável. Olha, eu durmo em casa todos os dias, mas será que é tão dramático assim eu dormir uma vez no fórum, para que nem todos tenham que dormir de 3 em 3 meses, nem todos não, nem poucos tenham que dormir de 3 em 3 meses, né? Enfim, e acho que uma coisa que a professora e também o professor falou, os dois falaram, sobre a questão desse histórico do meio ambiente, né? De como é que a humanidade vem procurando se proteger e procurando se resguardar. O fato é que não tem sido o suficiente, né? Isso é uma constatação, acho que óbvia, né? Embora o meio ambiente, como a professora bem tenha dito, é uma questão de preservação da própria humanidade, né? Ainda assim, eu fico vendo assim, um pouco perplexo que o ser humano está muito preocupado em ocupar Marte, né? É um negócio, para mim, fascinante. Não é? A gente fica, como é que ocupa? Ah, tem água, não tem água? Pô, mas tem água aqui, pô. Tem tudo aqui. Quer dizer, a população cresceu, a gente tem que ver outros meios, mas tem que ver uma situação de sustentabilidade do planeta, que certamente aguenta, desde que a gente realmente tem que fazer, como eu disse em relação ao desembargador, a cota de sacrifício de cada um, né? Quer dizer, também é muito simples, sem defender, que eu concordo com o professor, um erro grande em relação à postura da Amazônia e tal, mas, ao mesmo tempo, assim, os países ditos desenvolvidos também querem dar sua cota de sacrifício ou também não querem. Quer dizer, porque quando é no quintal dos outros é mais fácil dizer, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas no meu quintal, eu vou reduzir as camadas, eu vou deixar de usar tanto combustível, né? Eu vou evoluir, então, para uma energia solar, quer dizer, essas questões todas que acho que deveriam ser a pauta do dia, infelizmente não são. Enfim, há também uma questão que a desembargadora Gáulia pontuou muito bem, que é a questão da cidadania, né, e da inclusão das pessoas. Quer dizer, o quanto cada um de nós faz parte desse processo, né? Se você tem uma camada que não se sente responsável, aí também, sem nenhuma uma crítica, quer dizer, se você vê um mundo de pessoas que vai às ruas para comemorar a vitória de um time, nada contra, mas, ao mesmo tempo, quantos vão para discutir uma questão ambiental? Até que ponto isso mexe com a gente, né? E há caminhos, né? Eu fiquei lembrando aqui, enquanto estavam falando, o próprio projeto Tamar, que é um negócio interessantíssimo, né? Os caras falam, pô, você tem que dar um meio para que as pessoas sobrevivam. Os pescadores falam assim, pô, se eu matar as tartarugas, como é que o troço funciona? E conseguiram equilibrar uma coisa e outra. Quer dizer, o interesse econômico não necessariamente deve ir contra o interesse de preservação, né? Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui que eu tenha lembrado. O desembargador também colocou uma coisa interessante, que eu acho que é a questão da participação dos tribunais nisso, que, como eu falei em relação à desembargadora Gáulia, a questão da cidadania. O STJ, em relação à colocação de lixo considerado, né, do esgoto, né, considerado como aquilo sendo uma coisa natural. Quer dizer, você concede o poder à concessionária para explorar e não se preocupa se ele trata daquele lixo. Quer dizer, a sua preocupação é que fornecer água. Mas, peraí, mas como é que aquilo ele volta para a natureza de alguma forma, né? E isso deixa de ser um problema
se você tira deles a responsabilidade, né? Nada contra a concessionária específica, mas contra a forma como é que acho que a construção foi feita, né? Isso é dramático. Por fim, ia concluir com uma história que o meu pai trabalhou numa empresa que tinha um sujeito que dizia que era muito descansado, que nada ele era considerado como se fosse um problema dele. Então, as coisas sempre eram, não tem problema, vai resolver. E aí dizem que, não sei com o verídico, mas enfim, que ele estava no avião e estava dormindo, cochilando, e acordaram um sujeito, falou assim, fulano, a turbina está pegando fogo. E aí ele voltou a dormir e falou assim, pô, o piloto está com um problemão, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? A gente está, às vezes, no avião pegando fogo, mas assim, pô, o piloto, quer dizer, como é que eu resolvo? É dele. Então, é basicamente com isso que eu queria concluir, mais uma vez agradecer o convite, é honroso, claro, enfim, e dizer isso, que também sai daqui com um pouco de esperança, porque as pessoas estão vindo para discutir, porque elas também têm interesse em mudar, que eu acho que é o que vai fazer com que a gente possa se transformar na nossa sociedade melhor, né? Isso. Obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Luiz Eduardo. Claro, por favor. Gostaria de... No início da palestra, antes de começar, nós estávamos ali na antessala e eu falei para o doutor Paulo de Bessa, olha, tenho certeza que eu vou aprender muito com essa palestra. Ele falou o seguinte, olha, eu não diria isso, eu acho que não, mas pois eu aprendi muito, tinha certeza disso, né? Tanto com o doutor Paulo quanto com você também, né? Com o doutor Rafael de Oliveira. E eu não sou uma pessoa aduladora, não sou mesmo, mas eu gostaria de registrar que eu me sinto muito alegre, né? E por que não dizer que me dá um certo conforto de ver juízes, né, e desembargadores que, longe de serem juízes Hércules, não é isso, mas que são sensíveis às questões sociais, debatem essas questões e, cada um, ao seu modo, procura fazer a sua parte para tornar a sociedade melhor. Então, parabéns a vocês. Obrigada, Ana. Então, é interessante a gente ouvir... Claro, então, por favor. Eu queria fazer um brevíssimo comentário, dar os parabéns aí pela fala do Dr. Castro Neves. Só chamar a atenção que ele falou uma coisa muito importante sobre a educação ambiental. E eu acho que, nesse caso, a gente tem outro paradigma de inconstitucionalidade, porque a Constituição determina que a educação ambiental deverá ocorrer em todos os níveis de ensino. Isso é solenemente ignorado aqui no Brasil. Então, só chamar essa atenção para esse outro paradigma de inconstitucionalidade, uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, justamente porque a educação ambiental é fundamental. Obrigado. Então, só a esse respeito, é bom registrar que a Emerge está dando início, só para terem uma ideia, a um processo, a um programa de responsabilidade social que chama Educar para o Futuro. E com lideranças comunitárias, nós vamos construir visitas de alunos entre 7 e 12 anos de escolas públicas para que conheçam o judiciário e, mais do que isso, para que, ao final de uma visita, né, uma visita que se pode dizer educacional, mas meio turística, né, que o juiz faz aqui ou ali, nós vamos oferecer a eles a oportunidade de, no tribunal do júri, como um tribunal do júri, julgar determinadas questões que são problemas na atualidade, que atingem não só as crianças, mas atingem toda a sociedade, como, por exemplo, o bullying, e a questão da reciclagem de materiais. Então, assim, nós vamos criar umas dramatizações para que as crianças, então, tenham alguém que defenda aquela postura, alguém que seja contra aquela postura, e depois os 7 jurados vão ali decidir se aquela postura deve ou não deve ser abolida. Eu acho que é função de uma escola, e a escola da magistratura é a escola do juiz, mas é também a escola de um juiz inserido na sociedade civil em que ele está vivendo, participar desses processos educacionais. Eu digo, quando a gente está num lugar de poder, a gente deve alargar esses limites para poder, na verdade, consertar aquilo que precisa e pode ser consertado na medida do possível. O que me traz a lembrança é essa história da sustentabilidade. Eu, há muitos anos atrás, Elton, Paulo, eu sustentava, já usando a palavra para marcar, que nós, Poder Judiciário, nós juízes, nós magistrados, viu, Luiz, só seríamos sustentáveis,
se nós pudéssemos, de alguma forma, sair do casulo, sair dos palácios de cristal e irmos ao encontro da sociedade para ouvir-lhes as demandas, para ouvir-lhes as questões. E assim, aprendendo melhor quais são essas questões que nos atingem a todos, né? E aí, assim, eu sou um pouco mais esperançosa, eu tenho 30 anos de magistratura, mas eu tenho ainda a esperança de que, em algum momento, os juízes vão compreender melhor quais são as suas tarefas e o Poder Judiciário se tornará um poder da República sustentável, o que ele não é, né? E é muito confortável para mim, depois de 30 anos de magistratura, fazer críticas, porque eu adoro o nudging, viu, Paulo? Adorei o negócio dos princípios, tem que ter paradigma. Eu acho que tem que ter parâmetro, sim. Eu acho que não pode ser, eu estou aplicando o paradigma tal ou o princípio tal como eu quero. A gente tem que construir isso, mas isso é uma construção coletiva, que só vai acontecer se a gente conseguir fazer com que os juízes entreguem os princípios, que agora a gente ainda está numa fase anterior em que os juízes não querem, eles querem a legislação tipificada para todas as questões. E a gente viu hoje quantas questões, né, não estão na lei, né, não estão sequer no ordenamento jurídico nacional. Tanto que eu acabei de pedir para a doutora Ana Paula, num curso que nós faremos agora para a formação de juízes, que ela inclua essa necessidade do Judiciário Nacional conhecer os tratados e convenções internacionais e usá-los. Usá-los, porque ele pode usar, o juiz pode usar todos os meios que estejam ao seu alcance para fundamentar suas decisões. E eu acho que só assim o Poder Judiciário vai ser efetivamente sustentável. Ao lado disso, obviamente, teremos que aprender a viver sem uma série de privilégios que nós ainda temos, indubitavelmente. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao meu colega Elton Leme, um grande parceiro, para que nós, inclusive no futuro, demos continuidade a essa parceria e ampliemos, na verdade, essa discussão constitucional ambiental. Ao Luiz Eduardo por ter estado aqui presente. Paulo, foi um grande prazer termos você aqui conosco. Ana Paula, Rafael, obrigado por tudo e muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu tenho aqui o pagamento que a Emerge dá a todos os nossos palestrantes convidados e eu vou passar o primeiro pagamento aqui ao doutor Paulo Bessa, à doutora Ana Paula Delgado. Cheque nominal. Cheque nominal, exatamente. Ao juiz Luiz Eduardo de Castro Neves, ao doutor Rafael de Oliveira, aqui ao meu colega Elton. E eu passo o seu, a minha caneta. Todo mundo paga. Exatamente. E queria pedir, todo mundo paga, à vista e à vista de todos também. E queria pedir para o doutor Paulo Bessa para fazer uma dedicatória à Biblioteca da Emerge, do livro dele, que eu faço agora a publicidade final, que é emblemática. É um livro que é de consulta obrigatória. Eu tenho outro lá na minha estante e várias vezes a gente busca os conceitos e as noções e os princípios que estão todos aqui discriminados. Então, eu acho importantíssimo que a nossa biblioteca, que é Biblioteca da Emerge, mas é também Biblioteca do Tribunal, tenha uma obra como essa para a consulta de todos. Doutor Paulo, olha, por e favor. É no mínimo o dobro da primeira edição. Né? No mínimo o dobro. Mas eu agradeço, assim, fico muito honrado com essa dedicatória, mas eu farei, mas eu quero fazer uma correção, porque aqui nós temos a 13ª edição e nós vamos fazer agora, esse próximo ano, a 21ª. Então, eu me comprometo a trazer Maravilha. a 21ª depois, porque há É o triplo. não ia muita modificação. Exato. A questão é essa, a questão é que... Mas eu vou... Mas está comprometido aqui gravado. Obrigado. Ok. Obrigado, doutor Paulo. A dedicatória sobre protesto, né? Não, assim, o direito ambiental, como todos os outros direitos, né? O direito de família, por exemplo, né? O direito da criança e do adolescente, o direito do consumidor, a cada novo mês aparecem questões novas. Então, a gente tem que mesmo atualizar esse material de consulta. E aqueles dentre os senhores que estão se preparando para concursos, etc., sabem disso. E aí eu faço uma última propaganda. A nossa biblioteca é uma das 3 bibliotecas mais
amplas a nível de estudo de direito do Brasil. Doutor Paulo, muito obrigado, a Emerge agradece. Eu que agradeço.